ele sobre isso. Então vamos, irmãos, pensar no Salmo 34. Terminamos domingo passado falando sobre esse aprendizado de Davi pós-caverna. O Salmo 34 é o Salmo pós-caverna de Davi. E nós temos batido sempre nessa tecla, irmãos. Esse hino só foi possível por causa da caverna. Esse hino, ele foi gestado, ele foi experimentado existencialmente, porque houve uma caverna. Houve um tempo em que todo o apoio de Davi ruiu-se por terra. Então, às vezes, nós queremos e construímos isso na nossa vida espiritual. Todos nós temos isso. Alguns de nós temos algumas frases que a gente fala nas orações e a gente acaba construindo isso como verdade absoluta. Por exemplo, meu pai ora em voz alta, porque ele mora sozinho. E quem mora sozinho sabe disso. São duas realidades que a pessoa que mora sozinha, ela constrói para si. Primeiro, a sua independência. Não quer qualquer intruso que entra naquele pedaço, por mais amado que seja, é um intruso. Atrapalha, né, irmãs Marias? E outra coisa, começa a falar sozinho. Fala com ele mesmo. Pode ter certeza, de vez em quando você se pega, falando assim, Maria Augusta, né? Ou Maria Setuba, falando consigo mesmo. Esther, aonde você pôs isso? Então, são essa realidade. Então, quando eles vão orar, para eles ouvirem a voz deles, eles oram alto. E meu pai ora muito alto. O volume de voz do meu pai é de onde eu tenho esse volume de voz, é dele, herança bendita do meu pai. Então, ele ora. Então, eu vejo que ele usa algumas coisas que ele passou a incorporar na sua vida, ele coloca. E às vezes a gente ora assim, Deus me livre, Senhor, de provação, me livre de tentação, me livre disso, me livre daquilo. Aonde está o aprendizado? A gente pede, mas nós aprendemos quando chega esses momentos que nós não gostaríamos. Este hino é fruto de um tempo em que Davi não gostaria de ter passado. Mas se ele não tivesse passado por isto, ele não teria o que dizer-nos. Ele não teria como chamar-nos para experimentarmos o que ele experimentou. Ele está dizendo, experimente isso, prove isto, e vocês vão ver o quanto que se cresce quando se experimenta isso. Então, o Salmo 34, a Sociedade Bíblica Britânica deu um título fantástico. Provai que o Senhor é bom. Irmãos, para saber disto, tem que de fato ter experimentado isso. Não tem como, irmãos, falar que o Senhor é bom se não se tem experimentado essa realidade. E nós já falamos que Davi aprendeu a apoiar-se no louvor a Deus. E nós estudamos do verso 1 ao verso 3 fazendo isto, não é? Ele se dispôs a dizer ao Senhor todas as vezes, mesmo que seja uma experiência de caverna, bendito seja o Senhor.
Bendito seja o Senhor porque Ele deu, mas bendito seja o Senhor porque Ele levou. Bendito seja o Senhor porque eu tive saúde, agora eu já não tenho mais. Bendito seja o Senhor. Irmãos, porque há algumas coisas que vão chegar e não vão embora. Não vão embora mais, irmãos. Será que a Maria José e o irmão Otávio não orou inúmeras vezes pedindo para Deus dar um jeito na diabetes dela? Mas a diabetes permanece aí. É uma falha de funcionamento. É alguma coisa que o organismo já não produz mais, já não regula mais. Então, bendito seja o Senhor, porque tem medicamento para diabetes. Eu vi o Bambambam da cardiologia de Araraquara falando o seguinte: pressão material subiu, acabou. Tem que tomar o remédio. Mas doutor, a minha pressão está a 12, tá? Porque você está tomando remédio. Para de tomar para você ver. Então bendito seja o Senhor pelo medicamento, pelos sais que faz baixar a pressão normal. Olha, eu tinha pressão alta, 20, portanto hoje está assim, funcionando igual um reloginho, 12/8. Por causa de quê? Do medicamento. Bendito seja o Senhor quando a minha pressão era normal, mas bendito seja o Senhor hoje, porque eu tenho medicamento. Bendito seja o Senhor pelo corticoide. Porque se não tivesse, eu não estaria aqui pregando para os irmãos. Eu tenho uma asma de difícil controle. Mas eles fabricaram a bombinha roxa, Seretide, né, doutor Hilton? Oh, que santo remédio. E o ano passado eles lançaram um remédio chamado Montler. É um comprimidinho só que você toma à noite e que sono prazeroso. Eu não acordo com aquela sensação de que tem uma rocha no meu peito e eu estou... e a rocha está lá. Não acordo com isso. Então, bendito seja o Senhor por esses cientistas, pelos recursos tecnológicos dos laboratórios, os médicos que passaram a sua vida, dinheiro que foram investidos, e hoje eu pago caro por isso, mas dinheiro que foi investido, bendito seja o Senhor pelos médicos que estudaram, e hoje pode dizer, pastor, isso aqui vai ser controlado. Então, irmãos, bendito seja o Senhor em todo o tempo. Davi diz, eu vou bendizer o Senhor. O Senhor vai ouvir as minhas orações. É o próximo. Ele apoia agora. Ele apoia na proteção de Deus, que é do verso 4 ao 7, que nós estudamos. Ele diz que Deus ouve a oração. Irmãos, Deus ouve a oração. E a responde. A gente não pode perder isso de perspectiva. Pode orar a qualquer momento, em qualquer lugar que você estiver, não precisa de postar a voz, pode falar do seu jeitão de falar, que Deus vai ouvi-lo. Né? Deus ouve a nossa oração. E o bom, irmãos, Deus remove de nós todos os nossos medos. Todos nós temos medo. Sabe uma coisa boba que eu tinha medo? Muito medo. De lagartixa, aquele bichinho pequenininho. Mas sabe quando surgiu isso? Quando eu era adolescente, que não faz muito tempo, eu trabalhava formando canteiros. Era um dos meus trabalhos. Eu sempre fui amigo da terra, não é? Então eu formava os canteiros para aquelas vizinhas da minha mãe, trazia o esterco de vaca, de cavalo, o que elas pedissem. De cavalo não é bom, bom é de vaca. Então trazia e colocava ali. Aí eu estava mexendo na terra, uma daquelas bichinhas, claro que pobrezinha,
entrou pela minha calça, ai, pá! Né? Aí eu comecei a criar uma fobia por causa daquele negócio. Aí eu comecei a matá-las. Qualquer uma que eu visse estava morta. E aí a minha mente disse assim, você é maior do que esse negócio. Pronto, acabou o medo. Cobra. Eu nunca assisti um filme de cobra. Mas bem baixinho aqui. Comecei a matá-las e acabou o medo. Agora existem coisas que a gente não pode matar. Que nós temos medo. Cada um de nós temos os nossos medos. Agora fazer o quê? Dizer, Senhor, o Senhor sabe o medo que eu tenho de morrer. Não era para ele ter medo de morrer, porque eu tenho o Senhor como meu Senhor. Agora essa travessia, Senhor, eu nunca passei por ela, e o Senhor sabe que toda novidade na minha vida eu tenho medo. Por exemplo, eu não tenho medo de novidade. Eu não tenho. Formação também. Se eu quisesse crescer, eu tinha que ir para frente. E para frente sempre era o meu desconhecido. Então eu precisava de enfrentar. Então, se você tem, diga para o Senhor que você tem. Diga, Senhor, eu tenho o Senhor como meu Salvador. Eu não só canto que o Senhor está me esperando lá do outro lado, mas eu tenho medo de atravessar esse negócio. Não sei se vai doer, não sei se vai ser rápido, não sei se vai demorar, mas eu tenho medo, me ajude. Não só me espere lá do outro lado, mas atravessa comigo esse negócio. Afinal de contas, nós vamos ficar juntos mesmo. Que mal tem? Somos gente, irmãos. Quantas vezes o doutor vai levar alguém para a cirurgia e fala, doutor, estou com medo. Quantas vezes você segura na mão do paciente e diz, não, estou aqui. O meu cirurgião está aqui, então tudo bem, vamos embora, apaga. Só acorda no outro dia que está já bem. Então é essa a realidade que a gente precisa contar para o Senhor, porque o salmista diz que o Senhor o livrou de todos os seus medos, de todas as suas tribulações. Eu fico pensando, irmão, será que Davi tinha medo só de Saul? Davi tinha um punhado de medos, irmãos. Pode ler os seus salmos. Ele diz, o Senhor é meu refúgio, o Senhor é minha rocha firme, o Senhor é meu escudo, o Senhor é quem me guarda. O que é isso? Ele está afirmando cada dia que o Senhor é que cuida dele, porque ele por si só está descoberto, está exposto, é frágil. Então, irmãos, não só bendizer o Senhor por todo o tempo, mas às vezes eu digo, Senhor, muito obrigado pelo corticoide. Mas, irmãos, todas as vezes que eu vou ao Hospital das Clínicas, que eu vejo aquelas pessoas mais idosas carregando aquele bujãozinho de oxigênio, eu digo, Senhor, se não melhorar alguma coisa, vai ser o meu final. Ela está carregando, já teve lá de bronquite, passou para asma, de asma deu problema pulmonar. Então, eu sou um candidato a isso. Então, irmãos, bendirei ao Senhor. Agora, vou orar ao Senhor, contar para Ele sobre os meus medos. Ele vai livrar-me. E eu entendo aqui, irmãos, que livrar não é livrar-me do bujãozinho de oxigênio. É dizer assim, eu estou cuidando de você. Quer livramento maior do que este? Estou cuidando de você. E aí ele pula para a segunda, até a quarta realidade. Ele diz assim, o Senhor, o anjo do Senhor se acampa ao meu derredor para livrar-me. Irmãos, o anjo estava lá na caverna, mas não o livrou da caverna.
Sabe o que eu tenho no coração? Que essa presença que jamais se faz ausente, fez com ele. Senhor, esse negócio que está horrível. Mas há uma paz no coração dele, mesmo estando lá. Já viram pessoas passarem por provações tremendas e você chega assim, se fosse comigo, eu já estaria em parafuso. Mas no momento em que chega o livramento do conforto de Deus e a pessoa suporta. A pessoa suporta. Por quê? Eu tenho a presença de Deus. Quem tem a presença de Deus não precisa de mais nada. De mais nada. Então nós precisamos construir isso. Davi aprendeu a apoiar no louvor a Deus em todas as coisas. Davi aprendeu a apoiar-se na proteção de Deus. Mas Davi também aprendeu a apoiar-se na provisão de Deus. Olha aí o verso 8 até o verso 10. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele, mais uma vez a linguagem, se refugia, vem de refúgio, vem de correr para baixo das suas asas, até que as calamidades passam. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhe faltará. Aleluia. Irmãos, como isso aqui precisa ser trabalhado nas nossas vidas. O certo é ver e provar. Nós somos guiados por isso. Aliás, os nossos sentidos, primeiro você cheira, né? Tudo que cheira desperta em você uma vontade de experimentar. Aí você vê. E aí você experimenta. De Deus é o contrário. Deus você tem que provar primeiro. É isso que ele está dizendo. Experimente primeiro. Irmãos, por isso que eu digo que não há como compartilhar as coisas de Deus se você ainda não saboreou. Não há como falar da salvação se você ainda não experimentou a salvação do Senhor. Não há como você falar da grandeza, da proteção e da libertação de Deus se você ainda não experimentou esse negócio. E é nítido, irmãos, quando você ouve alguém falar dessas realidades e ele está apenas fazendo um discurso sobre isso. É nítido, não há vida, não há experiência, não há algo de Deus saindo do seu coração, não há. Porque Deus não nos chamou para falarmos das coisas dele, mas Deus nos chamou para experimentarmos as coisas dele. Quantas vezes Jesus, irmãos, diz assim, vamos lembrar alguns textos. Por exemplo, quando aquela turma estava saindo de perto de Jesus, e Jesus deu aquela paulada neles, dizendo que eles estavam atrás dele pelo pão que perecia. Aí os discípulos chegou para os discípulos e disse, vocês não querem ir embora também? Porque eu sou carne para ser comida. Olha o que Jesus está dizendo, irmãos. Eu sou carne para ser comida. Aí os discípulos poderiam ter parado e falar, nossa, você está falando para a gente virar canibal aqui. Não. Jesus está falando assim, se eu não fizer parte. Por exemplo, o café da manhã que vocês tomaram hoje, vai transformar, por exemplo, eu cortei o cabelo ontem. Então começou ontem, o que eu estou comendo ontem, já está começando a produzir fio de cabelos novos.
Daqui a 15 dias eu tenho que cortar de novo. Então tudo que eu comi, parte do que eu comi, foi metabolizado e parte disto tornou-se em pelo da cabeça. Da barba eu faço um dia sim, outro não. Não tenho barba. Mas tem que fazer um dia sim, outro não. Porque esse negócio cresce, fica ruim, à noite já está. Né? Mas como eu não faço todo dia, porque senão a pele fica muito sensível com esse tempo, então amanhã eu tenho que fazer. Fiz ontem à tarde. O que é isso? Comida que eu estou comendo. Então, se eu estou comendo a realidade espiritual de Deus, se eu estou experimentando isso cada dia, isso vai tornar-se realidade existencial minha todos os dias. Saboreie-me. Jesus diz assim: eu sou a água da vida. E quem beber-me jamais terá sede. Eu sou o pão da vida. Quem comer-me jamais terá fome. É isso mesmo, é saborear, é degustar, é fazer com que o Senhor faça parte de todas as minhas realidades. Provai e vede. Ou seja, para você ver, tem que provar. Providência e a graça bendita do Senhor, essa generosidade do Senhor. Provai e vede que o Senhor é bom. Irmãos, anda com o Senhor e você vai ver o quanto que Ele é bom. Vai lá conversar com a minha mãe aos 81 anos de idade. E ela vai dizer para você o quanto que Deus é bom. Porque ela vem experimentando isso todos os dias. Converse com os mais idosos, esses que foram fotografados, e pergunte para ele como é Deus nas suas vidas. Eles vão dizendo: Deus é muito bom. Porque tem experimentado isso. Deus é bom. Nós pastores temos experimentado isso todos os dias, né, pastor Donato? Todos os dias. Deus é bom. É bom para nós, é bom para os outros. E aí o que ele faz? Ele diz assim: bem-aventurado, ou seja, felizes são todos aqueles que refugiam-se nesse Deus. Aqueles que correm para Ele, para experimentar o quanto que Ele é bom. Ele quer, irmãos, que nós nos ajuntemos a Ele e experimentemos o quanto que Ele é bom, para podermos correr para debaixo das suas asas e nos refugiarmos nele. O sentido aqui é entrar dentro de Deus, irmãos. Essa é a construção do hebraico. Entrarmos dentro de Deus, Ele nos permite fazer isso. Nele, essa é a construção. Nele se refugiar. É um sentido assim: Ele não vai me rejeitar. Você já teve a sensação de ser rejeitado? A gente tem muito isso quando somos adolescentes, que vamos chegar numa menina ou no menino, não é isso? E se ele disser não? Será que eu vou ser recebido? Será que alguém vai... Então tem sempre essa sensação de ser rejeitado. Mas o que o salmista está dizendo é: quando nós provamos a Deus, nós não vamos ser vomitados. Ele é bom e nós vamos ser amparados por Ele. Ele vai chegar e vai abraçar-nos. Veja o que o apóstolo Pedro diz lá em 1 Pedro capítulo 2, verso 3, sobre a bondade de Deus, sobre esse conhecimento de se experimentar Deus. Olha como Pedro trabalhando essa realidade com a igreja, Pedro dá ênfase, dá importância a essa realidade. Quem achar pode ler. Olha aí.
Pode ler depois da sua casa o contexto imediato e amplo desse texto. Você vai ver que ele está discutindo uma realidade espiritual. Aí depois ele diz assim: isto é se vocês têm experimentado que Deus é bom. Porque se não experimentou, a gente está jogando conversa fora. Se experimentou, você não está entendendo o que eu estou falando. Deus bom, irmãos, não é de ouvir falar que Ele é bom. Deus bom é 1 Pedro 2,3. 2,3. Não é falar, não é discursar sobre Deus bom, mas é experimentar Deus. E o desafio, irmãos, dessa realidade que Davi está convidando-nos para nos juntarmos a Ele, exatamente para nos juntarmos a Ele e descobrirmos que Deus é bom. E aí servi-lo. Aí servi-lo. Foi o que Davi fez depois da caverna. E aí servi-lo. Então eu experimento Deus e começo a servi-lo, a passar para que outras pessoas possam também experimentá-lo. É esse o nosso papel. Não é fazer com que essas pessoas estejam comendo na nossa horta. É fazer com que ela experimente a comida que nós estamos experimentando diretamente da fonte. Esse é o meu e o seu papel. Então Davi nos chama para isso. E aí no verso 9, irmãos, ele gera uma realidade para a gente não perder os trilhos. Ele diz assim: temei o Senhor, vós os seus santos. O que está dizendo? Quando provarmos e vermos que Deus é bom, não devemos esquecer que Ele é grande e digno de ser temido. Ou melhor, a sua bondade é o próprio objeto de uma reverência filial. Deus é tão grande em sua bondade que desperta-me temê-lo. A sua bondade me faz render-me aos seus pés. Caruaru, eu tinha lá um diácono, eu gostava muito dele. Quando eu era seminarista em Caruaru, em 1983, eu ia hospedar na casa desse irmãos lá. Irmão Carlindo, viu, Rildo? Eu acho que ele está muito velhinho, eu acho que na época que você esteve lá, ele já estava acamado. Diácono Carlindo. Ele ia comigo naquelas cidadezinhas pequenininhas, como é que chama aquela cidade lá? Não, é bem mais lá pro sertão, minha irmã. Embaúba. Tem Embaúba? Timbaúba. A gente ia lá, as fontes, as cisternas que foram cavadas, eram cisternas que deram água salobra. O sal tão carregado aqueles mananciais lá. Ele me disse, nessas viagens nossas, ele me disse assim: Ezequiel, eu me converti por gratidão. Pouquíssimas vezes nós vamos ouvir isto. Mas ele diz assim: Deus, a minha esposa e os meus filhos foram tão abençoados por esse Deus, e eu lá, essa mula velha, lá empacada, não indo, só levando, mas chegou um momento que eu não resisti à bondade de Deus sobre a minha casa. E eu me rendi ao Senhor. Olha que coisa, irmãos. Chegar a ponto de experimentar a bondade do Senhor, que Ele leva-nos a dobrar os nossos joelhos em temor. Deus é bom, mas Deus é digno de temermos a sua presença e o seu nome.
até mesmo a sua bondade. E dizendo muito obrigado, Senhor. Eu me lembro, irmãos, da oração do apóstolo Paulo com relação à sua enfermidade. Ele diz que após o Senhor ter dito para ele: Paulo, a minha graça te basta. Ele diz assim: em seguida. Ele não ora mais, mas ele se submete a esta graça abundante, disponível a ele, apesar da enfermidade continuar ali. Então rende-se, teme ao Senhor por causa da sua bondade. A dignidade do Senhor leva-me a temê-lo. E a sua própria bondade é objeto da minha reverência filial. Temer o Senhor e a sua bondade é adorá-lo, mediante a sua realidade. Oséias, capítulo 3, verso 5. Oséias 3. Daniel, Oséias. Ezequiel, Daniel, Oséias. 3, verso 5. Depois vocês podem ler, de ver essa... Aqui está falando especificamente da longanimidade, mas é uma bondade estendida. Meu professor de teologia dizia que a longanimidade de Deus é a extensão da sua bondade, que Deus é bom, por isso que Ele é longânimo. Então é a extensão da sua longanimidade, a bondade. Aí no verso 5, esse depois, e aí os irmãos podem depois lerem aí com relação à longanimidade do Senhor. Ele diz: depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor o seu Deus e a Davi o seu rei, e nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Olha que coisa fantástica. Isso é futuro, o verbo está sendo conjugado no futuro. Então vai aproximar-se do Senhor e da sua bondade. Temer o Senhor é adorá-lo. É ter consciência do meu e do seu dever de que Deus é o nosso mantenedor. Não é temê-lo para evitá-lo, mas é temê-lo para buscá-lo. É ter medo de aproximar-se. É temer reverentemente, curvar-se diante dele. Agora veja, Davi estava sem nada. E Davi agora faz uma análise do que de fato tem valor. Claro que Davi voltou a ter dinheiro, voltou a ter luxo, voltou a ter regalias. Mas Davi está dizendo assim: temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Irmãos, eu posso não ter o carro, aliás, eu não tenho esse negócio não. Eu tenho o carro que eu quero ter. Não tem isso. Então o carro que eu quero ter na vida é o que eu tenho hoje. Amanhã pode chegar outro, mais novo, com tecnologia melhor, mas o que eu tenho hoje é o carro que eu tenho. Mas eu posso pensar em algumas coisas, de ter algumas coisas e não tê-las, porque é apenas o meu desejo de ter. Não me é útil, não me é necessário, eu não preciso de fato. Por exemplo, a minha televisão é uma televisão 29 polegadas, daquela de meia tonelada. Com exagero e tudo. Aquela que ladrão não leva. Aí, quando eu vou para a Letícia, ela tem uma LED. Aí eu fico lá uma semana, assistindo, porque eu estou de férias, aí eu fico
me deleitando lá para assistir. Quando eu chego em casa, eu falo, nossa, que televisão feia, que imagem horrível, não é? Dá vontade de pôr fogo nela, mas não é? Então eu penso assim, vou comprar, vou ver alguma coisa. Se a televisão do Rogério chegar, ei, Valdir, se a televisão do Rogério chegar, a gente vai comprar uma LED, né, por aquele preço, né, Valdir? Mas eu vou deixar o risco por conta do Rogério, não é? Ele comprou uma LED aí no site internacional por R$ 999, 42 polegadas parece, e em 12 pagamentos, sem juros. Então se chegar, eu acho que dessa dá para comprar. Mas eu não preciso. Agora, a Maria José precisa da insulina. Essa é a diferença entre aquilo que Deus não nos deixa faltar e aquilo que pode faltar. A insulina não pode faltar para Maria José. Ela precisa, ela depende disso para continuar viva. Mas eu não preciso de televisão LED para continuar vivendo. Por exemplo, sabe um negócio que eu acho fantástico? E a Simone fala assim, é só na cabeça de homem mesmo que esse negócio funciona. Mas é assim, as irmãs sabem, a gente, se você não sabe disso, você precisa começar a saber, porque nós somos assim mesmo. O bicho homem é complicadíssimo. A mulher, claro, é muito mais, mas tudo bem. Um dia eu estou descendo lá para a Lívia, aquela beleza lá descendo para a Ponta Grossa. Tem um trecho ali que é lindo, trecho montanhoso, cheio de pedra. Aí eu paro assim, estou descendo, aquela beleza, né? Aquela curva atrás de você, não desce ali, é 60, não vai. Você tem que descer. Aí eu falei, nossa, que coisa linda! Aí a Lívia e a Letícia, a Lívia e a Simone, aonde? Gente, aquela reta escavadeira, olha que coisa maravilhosa. É uma JCB. Ah, se eu pudesse, eu teria uma JCB. É uma reta escavadeira. É uma máquina polivalente. Você faz tudo com aquela máquina. Uma máquina daquela não para a árvore em pé, não tem terra, não tem tudo. Você faz tudo com a máquina daquela. Ah, gente, mas eu não preciso de uma máquina daquela. Eu só fico apaixonado por ela. Eu vi uma trabalhando lá perto de casa, eu fui lá, fiquei lá uns 20 minutos, olhando ela trabalhar. Mas eu não preciso, não está dizendo assim, olha Ezequiel, fica tranquilo, porque não vai te faltar uma JCB. Pelo menos para você velhinho dar uma voltinha nela. Não vai, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, pois nada falta aos que o temem. O que eu preciso. Irmãos, eu tenho 54 anos de vida. Nunca. Desses 54, 27 a Simone já passou comigo. Nunca me faltou o que eu precisava. Nunca. Eu tenho exageradamente muito mais do que eu preciso. E aí tem alguns irmãos que têm mais do que precisa, aí leva lá para casa. Né, meu irmão? Pastor, eu estou lá com a máquina de solda. Aquela máquina de solda já quebrou o galho tremendamente, irmão Renato. Mas pastor, eu tenho lá um torninho de madeira. O senhor gosta muito de madeira? Leva para o senhor esse negócio. Então, irmãos, o que eu tenho de coisa que eu não preciso, que outros irmãos que ganharam deram para o pastor, mas eu trabalho, eu uso. Mas eu estaria vivinho e continuaria sendo o que eu sou se eu não tivesse nada disso. Sabe quantos motores elétricos eu tenho? A senhora me deu desses motores também. Os meninos falaram assim, pastor, a irmã Esther, falou assim, pastor, olha, os meninos, eles não pegam, não gostam disso, um é médico, o outro trabalha aí na Receita, o Marcelo, ninguém gosta, ele não gosta, leva isso para o senhor. Eu devo ter uns 8 motores elétricos lá em casa.
Um dia eu vou pôr eles para funcionar, não sei aonde. Mas isso é coisa que eu não preciso. Eu tenho dado, viu, irmãos? Eu tenho dado. Tinha mais, mas eu já dei. Então, Deus, pastor, eu tenho, estou faltando tal. Então, tem lá. Deus vai dar-nos aquilo que nós precisamos. E a comparação bonita que ele faz, para a gente terminar. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhe faltará. Irmãos, imagina um felino passar fome. Deus está dizendo que passa. E às vezes, eles estão migrando. E passam na televisão, eles migrando porque não tem o que comer. Estão vindo comer os bezerros na porta das fazendas, porque não tem o que comer. Então ele está dizendo assim, o leão pode passar fome, é um felino. A maioria estão magros, a maioria está magra, de todos os felinos. Mas os filhos de Deus não vai passar fome. Olha que coisa fantástica. Irmãos, Deus é bom. Provai e vede que Ele é bom. Não adianta eu ficar falando para vocês, você tem que ir para casa e experimentar. Nós temos 14 irmãos conectados conosco em Araraquara, 3 em Ribeirão Preto, 1 em Londrina, 2 em Fernandópolis e 1 em Diadema. Queridos, que Deus continue a abençoá-los ricamente as suas vidas, os nossos internautas.